Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Rafael Martins, na Bolsa com o Rafa. Vamos começar aqui a nossa nona aula de análise técnica. Vamos continuando aqui a série de padrões de candlestick, reversões de tendência. E hoje vamos falar sobre dois padrões, são idênticos, só que um de fundo e outro de topo, chamado de estrela da manhã e estrela da tarde. Seguindo a sequência aí de semana passada falamos de estrela cadente. Hoje vamos falar de estrela da manhã e estrela da tarde. No original em inglês, Morning Star ou Evening Star. Então vamos lá. Em uma tendência de baixa, ela é chamada de estrela da manhã, Morning Star. Dando a ideia de sentido de alta, por isso o nome estrela da manhã. Ele está amanhecendo, o sol está subindo. A mesma coisa, o contrário, em tendência de alta é chamada de estrela da tarde. A estrela caindo, a reversão baixista. Como todos os padrões de reversão em que falamos, a força da tendência a ser revertida deve refletir na potencial reversão. E sempre observamos o contexto. Deve se apresentar em zona de resistência ou suporte, aumentando a sua probabilidade. Né? Resistência, quando estivermos buscando, encontrarmos o padrão de Evening Star, de estrela da tarde, uma tendência de alta, encontrou uma resistência. O padrão aqui buscado ser observado, nesse caso, é a estrela da tarde, a Evening Star. Numa tendência de baixa, uma zona de suporte, contextualmente uma zona de suporte, o padrão seria o estrela da manhã, a Morning Star. São ótimos padrões, né, de reversão, com uma excelente confiabilidade. A probabilidade deste padrão é muito boa. E ela é formada pela junção de 3 candles. Ao contrário dos padrões que já falamos aqui, formado por um candle apenas, ou até por 2, neste caso, é a junção de 3 candles que formam o padrão. O primeiro candle deve ser longo, e a favor da tendência atual. O segundo candle deve ser curto, de corpo pequeno, preferencialmente formado por um doji ou um spin top. Para quem não sabe o que é um doji, um spin top, vamos desenhar aqui. Isso é um doji, praticamente uma cruz ou uma lápide. Estes são padrões dojis que vamos falar em um próximo vídeo, explicar sobre os dojis. E um spin top, ele chega a ter corpo, só que seu corpo é pequeno e sua sombra pelo menos 2 vezes o tamanho do seu corpo. Isso é um spin top. Então vamos lá. Vamos dar sequência. Sua característica de estrela se dá pelo posicionamento do segundo candle entre o seu predecessor e o sucessor. O terceiro candle obrigatoriamente precisa ser a favor da nova tendência e deve invadir preferencialmente 50% da formação do primeiro candle do padrão. Nessa formação, o segundo candle quase que obrigatoriamente deve possuir gap de corpo entre o seu predecessor e o seu sucessor. Então vamos desenhar aqui o que acabamos de falar. Vamos começar aqui pela estrela da manhã. Vamos dizer aqui que temos um fundo, um suporte.
Aqui é a região de suporte. O primeiro candle deve ser longo e a favor da tendência atual. O preço vinha aqui, caindo, seguindo a tendência de baixo. O primeiro candle deve ser longo e a favor da tendência atual. Então, vamos ter aqui nosso primeiro candle longo e a favor da tendência atual. Vamos colocá-lo dei uma melhorada aqui no desenho, então vamos lá. Onde paramos? O primeiro candle deve ser longo e a favor da tendência atual. Pronto, tivemos um candle aqui longo a favor da tendência atual. O segundo candle, ele deve ser um doji, um skinny top, um candle de pouca força. Não importa a cor desse candle, o segundo candle ele não precisa ser baixista nem altista, tanto faz a cor que vier. Então vou colocar aqui de qualquer cor. Vou colocar ele pretinho mesmo. Vamos botar esses candles aqui de vermelho, né? Vamos usar aqui o vermelho e o verde. Vai ficar melhor elucidado. Segundo candle, tanto faz a cor. Vou botar ele aqui de a cor atual mesmo. Mas ele precisa ter o quê? Gap de corpo. Preciso ter esse espaçamento aqui, ó. Aqui é o corpo do candle. Corpo do candle, corpo real, precisa ter gap de corpo. O terceiro candle, ele não precisa obrigatoriamente ter gap de corpo do terceiro candle, mas aumenta muito a sua probabilidade. Eu só considero desta forma. E o terceiro candle ele deve invadir pelo menos 50% do corpo do primeiro candle do padrão. Então vamos desenhar aqui, ó. Ele deve avançar se ele parar aqui, ele parou aqui. Pô, ele não me mostrou força, né? Então, não sei se eu vou considerar isso aí não. Então, o ideal é que ele avance pelo menos 50% aí do corpo do candle predecessor. Aí sim aqui eu vou ter uma estrela da manhã. A entrada dele vai se dar aqui e o stop vai ficar aqui atrás. Essa é um padrão de estrela da manhã. O inverso, só girar esse estudo, você vai ter a estrela da tarde. Vamos fazer aqui rapidinho. Pronto, aqui na estrela da manhã, o que vamos precisar ter? Primeiro candle a favor da tendência atual, tendência de alta. Vamos ter ele aqui, a favor da tendência atual. O segundo candle, tanto faz a cor dele, tanto faz se ele é baixista ou se ele é altista, mas ele precisa ter gap de corpo. Vamos fazer aqui um candle com gap de corpo. E o terceiro candle, neste caso, ele precisa ser obrigatoriamente da cor da tendência de reversão, da tendência que se iniciará. Se é uma estrela da manhã, onde eu busco uma reversão para baixa, este candle, terceiro candle, ele deve ser vermelho. Ele deve ser baixista. Ele não pode ser um candle verde aqui, não faz sentido, né?
Sua entrada vai se dar na pena da mínima do terceiro candle e seu stop aqui acima. Este é um padrão de estrela da manhã. Desculpa. De estrela da tarde. Então vamos lá, vamos prosseguir. Aqui, como acabei de explicar, eu gosto de desenhar para poder vocês verem, tentar ver a formação assim, do desenho. Então, só para elucidar o que já falamos, estrela da tarde em uma tendência de alta, buscando a reversão para queda. Observar o que? Contexto. Em uma zona de resistência, gap de corpo. Corpo do candle aqui, ó, esse espaçamento. O que isso quer dizer? Ele não poderia estar assim. Ó, se não ficou claro ainda, vamos tentar fazer com que fique agora. Ele não poderia ser desta forma aqui, ó. Esse candle ele precisa obrigatoriamente olha só, aqui não tem gap de corpo. A abertura desse está invadindo o anterior. Não pode. Ele precisa obrigatoriamente ter gap de corpo. Ó, gap de corpo. Ter esse espaçozinho aqui. O terceiro candle é preferível. Para mim, é obrigatório. Tecnicamente, no que se diz de livro não é obrigatório. Para mim é obrigatório porque aumenta muito o poder da reversão. Para mim é obrigatório que o terceiro candle também tenha gap de corpo. A sombra não importa. Eu preciso que tenha gap de corpo. Não preciso que tenha gap de sombra também. Eu preciso que o corpo desse aqui, a mínima dele, tenha diferença de pontos, de ticks, entre a máxima do posterior aqui. A mesma coisa aqui na estrela da manhã. Observar os gaps. Isso é muito importante para aumentar a probabilidade. O mercado é isso, você joga a favor da probabilidade. Nem sempre o padrão vai dar certo. Se é um padrão de 80% de probabilidade, 20% das vezes ele vai falhar. Um padrão de 90% de probabilidade de acerto, 10% das vezes ele vai falhar. Nada é 100% de certeza. Então você precisa conhecer as suas probabilidades. Então vamos lá, vamos prosseguir. Como na maioria dos padrões de reversão, deve-se observar o tamanho da tendência a ser revertida. Se o padrão ocorre após uma longa tendência de alta, isso deve gerar uma boa tendência de baixa. Se o sinal ocorre após uma curta tendência de alta, este deve gerar uma curta reversão também, devendo ser apenas uma correção. Vale sempre ressaltar, eu acho que isso aqui eu falo em todas as aulas, um acréscimo de volume aumenta as suas chances. Eu volto a dizer, que acabamos de falar. Busque sempre aumentar as suas probabilidades. Acréscimo de volume financeiro durante o padrão ajuda a aumentar a força da reversão, a força do seu padrão e do seu movimento. Como já falamos aqui, a entrada na estrela da tarde é quando perde a mínima do mesmo, e a entrada na estrela da manhã é quando perde a máxima. Seus stop loss
acima do segundo candle da formação do padrão, um ou dois ticks acima. Esse é o stop técnico do padrão. Vou mostrar aqui agora alguns exemplos. Tem esse gráfico aqui do Itaú, da Itube 4. Um exemplo aqui de estrela da manhã, a Morningstar. Vamos observar aqui o que aconteceu. Quem quiser buscar aí na sua plataforma, estes exemplos que eu estou mostrando aconteceram em meados do dia 31 de janeiro de 2019, no gráfico diário. Então vamos lá. Olha só. Gap de corpo aqui, numa região de suporte. Uma estrelinha da manhã. Stop técnico aqui. A entrada técnica dele teria sido aqui. Ele acabou não tendo muita força aqui, depois voltou. E o que fez de novo? Um novo padrãozinho aqui de estrela da manhã. Do mesmo jeito. Este até com um pouco de força maior, né? Com gaps maiores. Também já com o segundo teste, terceiro teste já, nessa zona de suporte. Olha o volume aqui, acima da média. Olha o volume sendo acrescido aqui, acima da média. Agora tem um próximo aqui, também no próximo exemplo aqui, também no Itaú. Eu vou falar nesse exemplo aqui da estrela da tarde, mas quem tiver com os olhos afiados aí, vai ver que nessa tela que eu vou mostrar aqui, que foi em meados de 2010, aconteceu em abril de 2010, que a gente encontra não só a estrela da tarde, como são sinalizadas aqui por mim, como também uma estrela da manhã, aqui abaixo. Então vamos aproveitar e comentar de todas. Vamos começar aqui pela estrela da tarde, que é o exemplo que nós vamos mostrar. O que aconteceu aqui? Um candle a favor da tendência com força, deixou um spin top com um gapzinho de corpo. O candle ao contrário também com gap de corpo. Em uma zona de resistência. O que aconteceu? Olha o tamanho da reversão. O que mais que a gente pode observar aqui? Volume acima da média, volume crescente acima da média, ajudando a confirmar a força do padrão. Vou falar primeiro da estrela da tarde, depois eu volto e falo da estrela da manhã que está aqui no meio. Neste mesmo gráfico podemos observar aqui outra estrela, outro padrão de estrela da tarde, testando na mesma zona de resistência. Olha só. Um gap de força a favor da tendência atual. Testando aqui a zona. Deixou um doji, um spin top aqui, com um gapzinho de corpo, bem leve, mas se observar aí na sua plataforma, deu um tique aqui de gap. Depois um gap gigante, confirmando a força da tendência. E olha o volume, o padrão sendo acima da média, sendo acrescido. E aqui a gente pode observar também, que quando chegou ao fundo da tendência, o que reverteu ela? A buscar resistência. O que reverteu ela a buscar a resistência? Uma estrela da manhã. Olha isso. Um candle a favor da tendência. A tendência era de baixa. Aqui, a tendência era de baixa aqui no momento. Candle a favor da tendência. Olha o tamanho desse gap. Deixou um spin top aqui gigante.
Mais um gapzinho, um pouquinho a favor da tendência a ser revertida. Deu entrada, stop aqui. E olha o tamanho dessa reversão, que só foi finalizada na próxima estrela cadente. Desculpa, na estrela da tarde, depois de um bom tempo. Então é isso. Joguem a favor das suas probabilidades. Vamos fazer um breve resumo aqui. A estrela da manhã ou estrela da tarde, ela é formada através da junção de 3 candles. Contexto, nunca se esqueça, região em que se apresenta o padrão, região de suporte ou resistência do preço. Região de suporte, quando a gente busca uma estrela da manhã, a região de resistência, quando a gente busca uma estrela da tarde. A entrada é quando o preço romper a mínima ou a máxima do terceiro candle. É importante, como em todos os padrões, observar um aumento de volume do candle. Isso aqui é algo que eu friso sempre, hein? Isso ajuda a confirmar a força do sinal e faz o que? Aumenta as suas probabilidades. Gap de corpo, como em todos os padrões de estrela, ajudam a potencializar a força do sinal. Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, curte, comenta aí. A gente responde cada comentário que é deixado individualmente. Se não deixa passar. Então se gostou, curte aí, se inscreve no nosso canal. Toda quarta-feira uma aula rápida é divulgada. As aulas, apesar de serem curtas, mais ou menos 20 minutos, elas não deixam de passar a informação necessária, não deixa de passar o detalhe da informação. Então é isso. Um abraço a todos aí, se inscreve no canal, compartilha. E um abraço a todos e até a próxima semana.